Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Daniel, leremos o capítulo 8. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco no restante desse dia de vindouro com tudo neles. Te amamos, Senhor. Te agradecemos. Amém. Bem, temos no 8º capítulo de Daniel, 27 versículos, e diz do versículo 1 em diante. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e ela que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, e ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Enquanto eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra, pois ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí em sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que tinha. Aquele tinha. Repetindo o versículo 22 que nos diz: o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levanta-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições,
prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Estavam-me com a visão e não havia quem entendesse. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Repetindo o 27º e último versículo, capítulo 8 de Daniel, que nos diz: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Pois bem, por meio desses 27 versículos, nos fala o capítulo 8º de Daniel acerca da visão sobre um carneiro e um bode. Feliz aqueles em que a intimidade com o Senhor faz com que tenhamos a capacidade de observar com os olhos espirituais, ter visão, antevisão e pós-visão, e ainda assim, nesse caso, a maravilhosa graça do Senhor fez com que Gabriel fosse explicar, facilitando assim o entendimento a Daniel, que já era bom em decifrar sonhos e visões. Já era usado pelo Senhor por isso. E sejamos então abençoados pelo amor, favor e poder de Deus, e tenhamos a consciência de que Deus fala conosco de diversos modos. É o que desejo, que a nossa vida seja pautada nas visões espirituais, que os nossos olhos físicos alcancem nos nossos dias aquilo que os nossos olhos espirituais, porventura, a maravilhosa graça do Senhor nos faça enxergar. Sucesso, que Deus a todos abençoe. É o que desejo.